Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma serviço de saúde do Grupo Ganutri. A gente tem feito as lives sobre nutrição. O primeiro foi sobre nutrição e imunidade. O segundo foi sobre nutrição e idoso. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ter uma convidada, a nutricionista Natália Ferreira Antunes de Almeida, que foi nossa estagiária durante muito tempo e depois foi cursar a carreira docente. Ela é doutoranda em Ciências Nutricionais da UFRJ, é mestre em Nutrição Clínica pela UFRJ também, especialista em Terapia Nutricional pela UERJ e docente nos cursos de graduação em Nutrição da Unifase e Unersa, além de ser também docente nos cursos de extensão e de pós-graduação. Nós vamos hoje conversar sobre nutrigenômica. É um tema extremamente interessante, extremamente moderno, e esse tema realmente deve revolucionar a nutrição, estendendo o seu campo para a biologia molecular, para o campo da genética, mostrando a relação dos nutrientes de seus componentes bioativos com o componente genético humano. Isso só foi possível depois que um investimento gigantesco de 9 bilhões de dólares durante mais ou menos 10 anos que conseguiu resolver o mapeamento do genoma humano. Esses resultados foram publicados em 2003 e com isso se abriram as portas para a compreensão dessas interações entre os nutrientes e os genes humanos. E essa ciência se chama nutrigenômica. É bom não se confundir com nutrigenética, que já a nutrigenética seria os fatores genéticos responsáveis pela resposta a diferentes nutrientes. Na verdade, as duas se interagem e a Natália vai nos esclarecer mais sobre o que é isso, o que é a nutrigenômica, qual a importância dela atual, qual a importância dela para o futuro da nutrição e da saúde humana. Natália, por favor. Primeiramente, boa tarde a todo mundo, doutor Ricardo, um prazer estar aqui, assim, é uma honra, na verdade, né, estar aqui no perfil do GAN, que foi a empresa que me abraçou enquanto estagiária, depois como nutricionista, onde eu aprendi muito e, assim, consegui me formar também como profissional, né, como nutricionista na área clínica. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aí também, está participando aqui. Vários colegas já tenho visto aqui, estão comentando. E, assim, acho que foi um desafio, né, que veio a partir da proposta mesmo do GAM, para a gente poder falar sobre esse tema, que é um tema que que eu me interesso muito a estudar pela área que hoje eu mais atuo também, abraço, enquanto profissional, enquanto docente, que seria a área também materno-infantil. Então, essa junção entre clínica e materno-infantil, ela sempre existe, né? A gente precisa ter esse olhar. E quando a gente fala desses conceitos genéticos, a gente está falando de períodos precoces também de vida. Então, o meu interesse em cuidar, em estudar e até alertar os alunos com relação a isso, é que eventos que às vezes a gente nem valoriza tanto, em períodos muito específicos da vida, como no caso da materno-infantil seria a fertilidade, ou envolvidos com fertilidade, ou até mesmo a fecundação e depois a gestação, eles podem ter efeito ao longo da vida. E aí podem trazer esses efeitos que o doutor Ricardo estava aí abordando, né, que seriam os conceitos entre nutrigenômica, nutrigenética e também epigenética. Hoje a ciência da genômica está evoluindo muito e a gente tem hoje várias frentes de estudo mundiais, são grupos de estudo que analisam coortes também, coortes populacionais. A gente tem grupos americanos que fazem isso. Aqui no Brasil, a gente também tem um grupo que a gente tem um grande estudo, que é o EpiGen Brasil, e que ele quer mapear essa genética
brasileiro, né? Então, a gente tem uma coorte sendo acompanhada em Minas Gerais, uma outra lá no Sul, em Pelotas, e também lá no Nordeste, para a gente conseguir entender quais são as interferências da nossa população, né? Quais são as alterações que a nossa população tem, e que traduz um pouco da gente, porque nós somos um país muito miscigenado. Então, isso também vem de encontro até muitos estudos, né, que a gente tem características muito marcantes na Europa, características marcantes na América do Norte, mas que muitas vezes não vem de encontro à nossa população. Então, esse estudo maior, ele vem sendo feito, vem sendo cada vez mais abordado para a gente conseguir, no final das contas, aí, entender o que a nossa população pode sofrer de intercorrência. E quando a gente fala de genômica, né, nutrigenômica especificamente, esse efeito da alimentação diretamente na genética, a gente está falando de algumas doenças, de algumas alterações. Mas a gente também não esquece da genética, da nutrigenética, né, que seria esse efeito do nosso gene diretamente na alimentação. Então, a gente pode citar um dos exemplos que vem sendo muito falado hoje, assim, um dos nutrientes que vem sendo assim, queridinhos na atualidade, inclusive nesse momento de Covid, que é a vitamina D. Então, a gente tem hoje, já se sabe que existem polimorfismos. O que seriam os polimorfismos? Seriam alterações que nós temos com frequência, mas que, no caso desse polimorfismo, que seria de um nucleotídeo único, ou seja, uma basezinha nitrogenada lá no DNA que vem a ser mudada, e essa trocazinha de base dentro do meu DNA é que vai determinar, no final das contas, que aquele indivíduo ele não consiga processar bem essa vitamina D. E essa vitamina D, a gente já sabe hoje que a vitamina D ela tem um status de hormônio, né, de pró-hormônio, e aí nós teremos as intercorrências a partir da não metabolização dessa vitamina, da não ativação dessa vitamina. E aí a gente pode ter uma relação dessa baixa vitamina D hoje com doenças como o câncer, a obesidade. Então, a hipovitaminose vinda acontecendo por conta de uma alteração no receptor da vitamina, isso por um molde genético daquela pessoa. Então, esse é um fator. A gente também tem um outro exemplo que a gente atende muito em consultório, recebe muito também, que seria da intolerância à lactose. Nós temos um polimorfismo, que ele é até bem frequente aqui no Brasil, que é do gene MCM6, e esse polimorfismo especificamente, ele pode traduzir que aquela pessoa não tem habilidade de produzir lactase como deveria. E aí ela tem um quadro de hipolactasia primária, que a gente determina assim, e aí a gente vai ter que tratar essa pessoa para não consumir a lactose, porque geneticamente ela não tem essa habilidade de produzir. Então, esses seriam, assim, exemplos da nutrigenética, né? Exemplos que a gente pode relacionar do indivíduo que não tem essa habilidade por conta da sua genética. Uma outra questão também, a gente pode relacionar da nutrigenética, seria a alergia. Hoje já se estuda dentro da alergia alimentar, e até aí puxando um pouco também para a minha área dentro da pediatria, a gente também tem hoje alguns estudos caminhando para a identificação de polimorfismos, de alterações genéticas que predizem maior suscetibilidade à alergia. Então, um gene que tem sido estudado seria o gene da filagrina, que seria ali um marcador de epitélio, né, intestinal, e que, tendo uma alteração desse gene, essa pessoa teria uma maior permeabilidade intestinal, de membrana, e aí, consequentemente, teria uma maior exposição. Então, a gente tem essa relação, por exemplo, nutrigenética, né, uma alteração genética, na verdade, que caracteriza um quadro que, para a nutrição, é muito importante, por exemplo, em alergias relacionadas ao ovo, a alergia à proteína do leite de vaca. Então, hoje, a gente já está caminhando para entender quais seriam os fatores que vão, externos ao ambiente, influenciar também a melhor metabolização ou até mesmo o aproveitamento de alguns nutrientes. Isso pelo quesito genético. Pode falar, então. Nós poderíamos dizer que, então, a nutrigenômica
Uhum, essas interações entre o gene e o nutriente poderiam levar a estratégia, poderiam prevenir, amenizar os uhum, quadros debilitantes. Por exemplo, o uhum, câncer, a hipertensão, uhum, o uhum, diabetes, as doenças cardiovasculares, uhum, as doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson. Nós poderíamos uhum. dizer que nós conseguiríamos chegar a determinados nutrientes que pudessem interagir com essas expressão que levassem a essas doenças e que levassem a amenizar Sim. essas doenças? Sim, sim. Então, hoje, essa seria então a vertente da nutrigenômica, que a gente vem também a estudar. Então, a relação dos nutrientes com as intercorrências. Então, por exemplo, no câncer, a gente tem a mesma ideia, falando especificamente de cada doença. Se a gente for estudar, assim, existem livros sobre isso, vários artigos sendo publicados a todo tempo sobre a temática. E falando da vitamina D, por exemplo, a gente tem a vitamina D como um fator de transcrição gênica. E o que acontece no câncer é replicação celular todo o tempo. Então, essa replicação celular desordenada, ela também depende, né? A gente tem uma modulação dessa transcrição gênica acontecendo por conta da vitamina D. Então, eu precisaria ter, eu tendo ali uma expressão alterada dessa vitamina D, eu poderia ter, dos receptores dessa vitamina D, eu poderia ter uma maior suscetibilidade também a uma desordem nessa expressão gênica e, consequentemente, a propagação do tumor. Então, a gente teria esse seria um efeito. Um outro que a gente relaciona muito, e na verdade está relacionado com várias intercorrências, se a gente pega para estudar a nutrigenômica, a gente sempre vai ouvir falar de ácido fólico, a gente sempre vai ouvir falar de B12, a gente sempre vai ouvir falar de piridoxina. Então, a gente está falando de três vitaminas super importantes e que elas atuam, se a gente pega o ciclo do ácido fólico e da homocisteína, né, da metionina, homocisteína, essas vitaminas elas estão interligadas. E aí, qual é o efeito disso? Qual é o problema disso? A gente tendo deficiência em uma, a outra não funciona e a outra não funciona também. A gente tem ali efeitos, claro, diretos por conta da hiperhomocisteinemia, isso por uma deficiência mesmo, mas especificamente no caso de doenças, de intercorrências como, por exemplo, o câncer, a deficiência do ácido fólico, a deficiência de B12, que são fatores também importantes para a replicação celular e para a divisão, né, para a replicação, transcrição desse DNA, eu teria um problema para essa transcrição. Poderia ter maior ocorrência de mutação e a propagação dessas células também de forma incorreta. Então, hoje, a deficiência, se fala que a deficiência até de B12, ácido fólico, B6, a vitamina A, vitamina E também, vitamina C, elas poderiam se assemelhar, no caso do câncer, há também fatores bem similares à radiação, ou seja, ser tão maléfico quanto a própria radiação. Então, que a gente pudesse prever o acompanhamento desses pacientes que têm um maior potencial até genético para o desenvolvimento do câncer, aí com histórico familiar, e que a gente pudesse minimizar essas deficiências dentro do organismo. Então, isso para o câncer. A mesma coisa vai para a obesidade, para a doença cardiovascular, que a gente também tem uma interrelação desses nutrientes que vão determinar também, no final das contas, ao agravamento do quadro de uma doença cardiovascular, porque deficiência de ácido fólico, ou deficiência de B12, ou deficiência de B6, leva a um quadro de hiperhomocisteinemia. E aí a gente pode ter essas deficiências determinadas geneticamente por alterações enzimáticas. E aí, uma das principais que muito se estuda hoje é uma deficiência da metiltetrahidrofolato redutase. Então, a deficiência, a falta dessa enzima que faz a conversão do folato, né, do ácido fólico, a sua forma mais biologicamente ativa, o metilfolato, ele teria um efeito, um impacto muito importante ao acúmulo de homocisteína, que a gente pode avaliar até no nosso dia a dia de consultório, de atendimento. E aí a gente às vezes não entende o porquê do paciente não, no caso, por exemplo, de mulheres, terem perdas gestacionais seguidas, porque elas tendo a falta do ácido fólico, porque elas não conseguem fazer essa conversão, e isso é determinado geneticamente, elas vão ter, sim, problemas para replicação celular.
Aí a mesma coisa a gente linka com as outras doenças. Então a gente vai relacionar essas deficiências à prevenção mesmo, como o senhor tinha falado, a prevenção de doenças, e aí de doenças crônicas não transmissíveis, mas também de outros agravos que às vezes a gente nem percebe que possa ter uma relação com o nutriente, mas eles têm. Então, esses são alguns dos exemplos, né? Uhum. É, pelo que você está nos comentando, nos ensinando, né? Haveria, então, uma oportunidade falando em termos mais de saúde pública, Uhum. haveria a possibilidade de melhorar a qualidade de vida através de recomendações médicas, né? Principalmente através dos mais jovens, que poderiam modificar, já conhecendo o seu padrão genético, conhecendo a interação desses nutrientes com a genética, modificar o desenvolvimento de doenças crônicas. A gente poderia Sim. falar uma dieta personalizada para cada pessoa, segundo o seu genoma? Poderíamos falar de uma dieta genética, como em termos gerais? Uhum. Então, eu acho que essa é a ideia, né? A Asbram veio há alguns anos atrás com esse termo, né? Nutrição personalizada, para que a gente conseguisse pensar hoje um pouco fora da nossa caixinha, né? Eu costumo dizer que quando a gente for olhar o paciente agora, a gente vai ter que olhar dentro do núcleo celular. Então, a gente vai começar a entender esse histórico dele. Quando a gente faz um recordatório na nossa avaliação, no caso do nutricionista, a gente faz uma avaliação também de histórico familiar, a gente já começa a entender o que aquele paciente possa vir trazer de história. Mas com o advento da genômica e também da nutrigenética, a gente pode vir agora a ter mais certezas com relação a essas intercorrências. E aí trazer um pouco de personalização a essa dieta. Alguns profissionais eles já trabalham com essa vertente. Apesar de a gente ter hoje um documento do CRN3, que nem da nossa jurisdição aqui no Rio, né? Mas que, enfim, fala que o nutricionista ele precisa ter habilitação técnica para trabalhar com testes de nutrigenética, ou seja, ele precisa estudar para poder trabalhar com esses testes, ele precisa se formar, ele precisa estudar essas interações, fazer cursos para poder assim interpretar. Por que isso acontece? Porque a gente não pode ter certeza de que aquele polimorfismo, aquela alteração no DNA, ela vai realmente se expressar. Uma grande questão é pensar no ambiente. Então, a gente tem, muitas vezes, até famílias que têm um histórico de obesidade, e aquele indivíduo, ele segue uma alimentação correta, ele faz atividade física, ele consegue ficar bem perante o ambiente a ponto de não expressar aquele histórico que ele tem, aquela possibilidade que ele tem. Então, hoje a gente não tem como, e aí já vi situações assim complexas de profissionais determinando que o indivíduo vai ser doente. Ele não é que ele vá ser doente, ele tem um potencial para. No caso, por exemplo, do ácido fólico, se ele tem a alteração lá da enzima que faz a conversão a metilfolato, ele vai ter uma dificuldade para fazer essa conversão. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai deixar ele sem essa possibilidade, sem acesso ao ácido fólico ou com uma hiperhomocisteínemia? Não. Eu vou ofertar a ele fontes de metilfolato. Eu vou burlar um pouco essa via, sabendo que essa é uma via que está saturada por conta de alteração genética. Mas eu não vou determinar que ele vai ter doença cardiovascular. Então, esse é o cuidado que o nutricionista, e a gente agora tratando com genômica, a gente vai ter que ter, porque o ambiente ele exerce uma pressão muito forte. E aí a gente precisa cuidar desse ambiente também, desse ambiente exterior, que possa ali ter uma interferência forte também na genética, né? Eu anotei aqui uns dados Uhum, sobre leitura. Uma uhum, coisa muito importante, porque parece que não é só para o indivíduo, mas também para toda a sociedade, que o avanço da nutrigenômica seja importante. Por exemplo, um estudo aqui americano diz que 5% da verba da saúde do Ministério da Saúde americano é destinado ao tratamento da obesidade. E que isso poderia reduzir enormemente se a gente soubesse que os pacientes que tivessem capacidade de desenvolver uhum. obesidade.
a outra coisa é que poderia reduzir em 35% a incidência de câncer através da manipulação dietética, né? E então não é só uma questão individual. A nutrigenômica também tem esse aspecto social, né? Uhum. Sim, sim. Acho que essa é uma ideia também, né? Da gente pensar em populações saudáveis, né? Acho que quando se pensa em estudo de coorte, esse estudo aqui no Brasil mesmo, da gente conseguir entender quais são as fragilidades da nossa população, é pensar em medidas de saúde pública. Quando a gente fala, eu vou ser chata às vezes voltando no ácido fólico, porque é um que mais se fala, né, o que a gente mais estuda. Mas hoje, por exemplo, nós temos uma distribuição para mulheres de idade reprodutiva de um ácido fólico numa dosagem alta, que não é recomendada, e que não é na forma mais biologicamente ativa, porque a gente realmente não vai prever que todas as pessoas tenham mutação da enzima que faça a conversão. Mas é uma medida, ok, de saúde pública. Mas se a gente identifica que a nossa população, isso é um exemplo, né, pensando na questão social, que a nossa população ela tem uma prevalência, população feminina, tem uma prevalência alta de mutação, vamos supor que fosse uns 80%, a gente teria que rever a nossa estratégia. Rever no sentido de pensar no melhor suplemento para a gente minimizar a perda gestacional, ou então que a gente minimize o efeito que também é lesivo do excesso de ácido fólico, porque o ácido fólico é um doador de radical que pode também, em excesso, levar a alterações do DNA, que seriam alterações epigenéticas. Então, a gente teria que rever. Então, esse investimento que o senhor falou, né, que seria interessante, ele é realmente interessante no contexto social quando a gente pensa em repensar medidas de saúde pública, medidas de suplementação de ferro para crianças, ou então até mulheres na idade reprodutiva, ou até mesmo outras suplementações que possam entrar de rotina na nossa população. Então, seria interessante se a gente pudesse fazer isso. Sim. Mas, infelizmente, a genética ela ainda é uma ciência cara, é uma ciência que exige custo. E aí tem que se ponderar, né? Questões de saúde pública se ponderam, que realmente o custo-benefício. Mas a gente está caminhando bem, eu acho, nesse sentido de tentar usar mais, né? Você acha que a gente poderia chegar a um ponto de encontrar princípios bioativos de nutrientes e substituíssem determinadas medicações para determinadas doenças? Então, a gente já tem, por exemplo, hoje a curcumina, né? Que vem da cúrcuma, ela é assim um potente fator antioxidante. Então, ela tem uma ação tão ampla no organismo, especificamente quando a gente fala do câncer, que pode ser que futuramente, se estudando dose, aí essas controvérsias com relação à dose é que ainda ela pairam muito quando se fala de genética, né? Que dose que é recomendada aí, a gente teria que avaliar mesmo individualmente. Mas, de repente, pode ser que sim. O ômega 3, como a gente já está incorporando tanto no nosso dia a dia, que também tem um fator ali importante de transcrição, quando a gente fala do câncer, que também é uma doença que é avassaladora, né, que acomete muito a nossa população. A gente fala que o ômega 3 ele tem um papel de prever ali, de frear a transcrição de células tumorais, né, da replicação desse DNA tumoral. Eu teria ali, de repente, uma atuação, uma prescrição, de repente, desse ômega 3 junto a outras medicações ou a um pool de medicações para esse paciente para a gente conseguir frear, conter aquela progressão tumoral. Então, pode ser que a gente caminhe para esse lado, né? Acho que os grupos de pesquisa estão aí, a gente tem grupos no FRJ, aqui na UF, na nutrição da UF, tem um grupo só de nutrigenômica também, que vem, né, tentando elucidar essas questões. Em São Paulo é o grande polo de estudo sobre genômica. Então, na USP especificamente, então a gente tem assim, vários caminhos a seguir. Então, acho que pode ser que futuramente nós tenhamos aí algumas novidades com relação ao uso dos nutracêuticos, né, dos compostos bioativos, para substituir ou se associar a esquemas terapêuticos de algumas doenças. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui que passou muito rápido, peço que coloque de novo, sobre polimorfismo. Uhum.
eu acho que eu gostaria que a pessoa colocasse de novo a pergunta. Mas tem uma outra pergunta aqui, a Márcia Caetano, a doutora Márcia Caetano está perguntando. Vocês já estão oferecendo suporte nos convênios para esses tipos de exames, para tipificação do genoma, né? Uhum. Você... Acho que já tem alguns, eu não sei especificamente com relação a o que operadoras de saúde estão liberando, mas o barateamento desses exames, eles vem acontecendo, né? Eu até estava fazendo uma pesquisa agora aqui, com relação à nutrição, a gente tem alguns que já são, assim, kits fechados, mas que, como eu disse, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem uma avaliação ali, às vezes, de 20 polimorfismos, que são essas alterações que a gente teria ali no DNA e polimorfismo que a gente chama de nucleotídeo único, que são os SNPs. Então, tem alguns kits que analisam 20 SNPs, tem outros que analisam 40. Aí, quanto maior o número de avaliações, mais caro fica o teste. Mas a gente tem alguns testes bem mais rebuscados. Para a prática, né, clínica, médica, a gente já tem, eu já vi falar, né? Eu não tenho esse conhecimento de que cada operadora de saúde pode fazer, mas que tem algumas coisas que sim são solicitadas, né? São possíveis de ser solicitada, mas assim, para a nutrição, nesse contexto assim, de entender qual é o nutriente, por exemplo, o MTHFR, que seria do ácido fólico, eu sei que é possível fazer. Então, assim, vai depender do plano, vai depender da disponibilidade que aquela operadora tenha, mas isso já vem ficando mais barato. Eu fiz até um levantamento, porque tem um laboratório da USP que eles fazem esses testes, né? E eles estavam cobrando, por exemplo, é o laboratório de teste genético da USP, eles têm até um site. Então, a gente tem valores, por exemplo, para avaliação de doença celíaca, R$ 400. Então, que é uma doença que tem uma implicação nutricional muito importante. Que no diagnóstico pode-se prever fazer a avaliação genética. E também no caso que eu falei da intolerância à lactose, desculpa, que a gente tem um valor de mais ou menos R$ 900 para fazer essa avaliação aí. Então, assim, vai depender. Tem, por exemplo, lá um perfil maravilhoso para avaliação de autismo, que tem um valor mais alto, porque são vários polimorfismos analisados. Então, vai depender do pool de polimorfismos que vai ser analisado e também você tem para várias doenças uma associação muito grande. Então, por exemplo, que para a gente é muito complexo, obesidade, no caso da nutrição, obesidade poligênica. São infinitos genes. O mapa genético da obesidade é imenso. Para a gente avaliar todos os genes que podem levar à obesidade, isso teria um custo elevado. Mas, se eu for avaliar, de repente, para uma intolerância à glicose, para alguma enzima específica, para o receptor de hormônio, de repente, isso fica mais barato. Mas isso ainda é uma ciência que ainda tem um custo elevado. Então, tem grupos que têm potencial aquisitivo para pagar e outros não. Os testes são simples, testes ou é com sangue, mas muitos deles são com saliva, ou com esfregaço, né, da gengiva e da bochecha, que se manda para o laboratório e ali em 30 dias você tem um retorno disso. Mas muito critério, porque diagnóstico clínico não cabe ao nutricionista. A gente tem que ter o médico em associação para poder fazer essa análise. Né? Tem uma pergunta aqui se há testes para detectar a possibilidade de trombofilias. Você sabe alguma coisa? Então, a trombofilia teria um dos que o que mais se avalia, no caso, é a do MTHFR, que seria dessa enzima da metiltetraidrofolato redutase. Então, se a gente faz a avaliação genética e detecta que realmente você tem aquela frequência alélica ali que é polimórfica, que é alterada, e aí você conseguiria, no final das contas, entender que aquela pessoa ela não converte o ácido fólico na sua forma de metilfolato. E aí, com isso, nós teremos a implicação na reprodução, na replicação celular, dano endotelial por um acúmulo também de homocisteína. E aí a gente pensa na placenta como um tecido que é altamente irrigado. Então, a gente gera um tecido placentário mal formado.
e que muitas vezes o que acaba acontecendo com essas mulheres que têm a trombofilia, que têm essa alteração, é não terem sucesso na gestação. Elas têm perdas gestacionais com frequência. A forma de burlar isso? Metilfolato. Então, a gente teria que oferecer uma forma diferente do ácido fólico. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Se você podia discorrer um pouco, qual seria o comportamento alimentar para essas gerações jovens para que influenciasse os seus futuros de saúde, né? Ah, ótimo. É o tema que eu mais adoro falar. Foi o André que perguntou, né? Programação metabólica. Então, programação metabólica é, assim, meu queridinho, porque eu preciso entender o porquê de programar, no caso, quando eu vou dar aula lá, eu falo da programação de ganho de peso da gestante, eu falo da programação da alimentação da criança, mas se eu não tenho um cuidado precoce, nada acontece. E quando esse cuidado, o que seria programação metabólica? Seriam eventos adversos em períodos críticos do desenvolvimento, e a gente fala desse período até hoje em gameta, masculino e feminino, que podem traduzir doenças crônicas ao longo da vida. E aí, o risco de doenças. Quais são as doenças que mais se relacionam a esses eventos? Obesidade, principalmente a síndrome metabólica, que é a junção de tudo, né? A gente tem ali hipertrigliceridemia, hipertensão, alteração do diabetes, da glicose. Então, esse seria o evento. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Primeira coisa, planejamento. Planejamento com relação à gestação. Então, essa mulher que tenha excesso de peso, esse homem, a gente não pode excluir o homem também, porque ele pode moldar o seu gameta e passar essa resposta para a criança. Então, esse homem e essa mulher cuidarem do seu estado nutricional e do seu status nutricional. Repensar, avaliar se tem alguma deficiência, alguma alteração que possa implicar no desenvolvimento da gestação. E aí, depois, durante a gravidez, cuidados com a alimentação, com os micronutrientes que são assim, fundamentais. Então, a gente foca muito no ferro e no ácido fólico. Mas a gente não pode esquecer da B12. Ela é altamente esquecida no período gestacional. Eu hoje estudo vitamina D no doutorado. Então, a gente vê que mulheres que têm diabetes gestacional, por exemplo, que é o meu foco de estudo, elas têm, a maioria das minhas mulheres, quase que 80% delas, elas têm algum quadro de insuficiência ou deficiência de vitamina D. Então, eu preciso pensar nessa vitamina D durante a gravidez, porque a vitamina D materna influencia no status de vitamina D fetal. E aí a gente vai levar essa resposta mais à frente. Então, são cuidados precoces. Perfeito. Queria te fazer uma pergunta. Tudo que a gente lê de nutrigenômica aparece a sigla SNP, Simple Nucleotide Polymorphism. Você podia falar um pouquinho sobre o que é isso? Então, esse que é o polimorfismo de nucleotídeo único que eu tinha comentado anteriormente, que são os SNPs, né? SNP. Então, os SNPs seriam as alterações onde você tem uma única troca de base nitrogenada. Então, a gente tem adenina, timina, citosina e guanina. As ligações que são básicas na genética. E aí, em determinado momento, ligou uma base, adenina com adenina, que não deveria estar ligado. Então, citosina trocou de lugar com uma guanina. Então, a troca de uma única base determina a alteração. O polimorfismo a gente tem, né? É uma frequência, é variável. Todas as pessoas têm nós somos 99,9% iguais e 0,1% diferentes. Então, a gente tem uma diferença muito pequena entre a gente. É isso que determina essas alterações polimórficas, até que determinam o nosso fenótipo. Mas a gente tem essas frequências que determinam, assim, que vão determinar as características que podem ser, inclusive, ruins, como no caso das doenças, né? Então, os SNPs é o que hoje é o grande foco de estudo quando se fala de alterações, de doenças, né? Isso. Perfeito. Agora, uma outra questão é que a nutrigenética, ela tem algumas críticas, né? Tem algumas críticas políticas, tem algumas críticas até de de segredo, né? De a pessoa muito a responsabilidade de saber um mapeamento genético que está predisposto a tal ou qual doença, ou tal ou qual câncer.
E Uhum. como é que lida isso? Como é que está escrito? Tem alguma legalidade sobre isso? Alguma coisa? Eu não sei assim especificamente, porque tem as questões de direito médico, né? A gente tem que tomar esse cuidado sempre. E por isso que acho que o CRN ele veio trazer, no caso dos nutricionistas, trazer um posicionamento, porque tem muitos profissionais que acabam usando da nutrigenética, né? Avaliando essas questões genéticas específicas do paciente. Então, você pede todo o mapa genético. E aí você vê que a pessoa tem ali uma frequência que seria relacionada ao câncer, por exemplo. Fez o BRCA 1 e 2, pediu dentro do mapa e de repente deu lá um positivo. E aí o que, que você fala para a pessoa? A pessoa vai na internet, ela pesquisa, ela acha que ela vai ter câncer de mama e ovário, e aí ela vai entrar em parafuso. Então, assim, é para a gente ter um pouco de cautela e cuidado no caso da nutrição, a gente tem respaldo para pedir aquilo que nos é importante para diagnóstico e terapia nutricional. Agora, aquilo que não nos compete, a gente não pode a gente não pode ultrapassar essa barreira. Porque isso a gente vai sofrer sanções éticas que o nosso conselho ele pode, né? E também questões legais, né? Porque essa pessoa pode se sentir violada nesse sentido também, de um diagnóstico mal feito, um diagnóstico incorreto, e que a gente pode ter falado alguma coisa que não deve falar ou não deve solicitar, e aí a gente cair num problema de legal, um problema de direito mesmo. Então, existe isso sim. Então, por isso que é a cautela. E quem pensa em trabalhar com genômica, quem pensa em trabalhar com esses testes, especificamente até algumas empresas vendem testes para alguns consultórios, kits, né, fechado, e aí você faz lá, a pessoa bota saliva, você encaminha para o laboratório. Mas cuidado com o que a gente vai solicitar, porque a gente vai ter que interpretar aquilo que a gente solicitou. E dizer que a pessoa tem uma possibilidade de ter Alzheimer, tem uma possibilidade de ter câncer, que ela tem possibilidade de ter doenças que são tão pesadas, né? E que traduzem um cuidado que não é só nutricional, mas um cuidado clínico, a gente vai ter uma corresponsabilidade ali. Então, é só um alerta ali para os profissionais também, né? Tem mais uma pergunta aqui, da Manu Márcia. Quais são Uhum. os exames mais comuns que devem ser solicitados relacionados à nutrição? Então, Manu, assim, vai depender muito do seu objetivo, né? Acho que o mais importante é você avaliar, por exemplo, perfis metabólicos. Se você tem exames hoje genéticos que avaliam metabolismo de carboidrato, metabolismo de lipídio, tem testes até que te dão ali qual o percentual mais adequado para aquela pessoa desses macronutrientes. E tem gente que seguia por isso, né? Por esse percentual que o teste dá. Mas ainda assim é cautela. Mesmo você sabendo que ele tem aquela alteração, mais uma vez, você não tem como ter certeza de que aquilo vai se expressar. Tem alterações que podem ser moldadas pelo ambiente, né? Os genes eles podem ser expressos ou silenciados. Então a gente vai avaliar aquilo, pode ser que seja um adendo dentro do nosso atendimento. Mas se eu suspeito, por exemplo, no caso do ácido fólico, mais uma vez, né? Do ácido fólico, que eu suspeito que aquela pessoa tem alguma deficiência, tem uma hiperhomocisteína estranha, B12 é normal, a B6 é normal, e o ácido fólico está baixo, a gente pode, de repente, avaliar, né? Poderia avaliar essa mutação ou mutações do ciclo do ácido fólico para a gente determinar, olha, realmente, para essa pessoa eu não posso suplementar o ácido fólico, eu tenho que suplementar o metifolato. Então, é só para chamar a atenção que eu posso, na minha avaliação, ter alguns nutrientes que eu venha aí considerar que são meu objetivo, e aí eu posso investigar. Mas vai depender muito de cada caso, de cada clínica, né? Para a gente poder, no final das contas, aí definir quais seriam. Mas tem vários. No caso do câncer, você pode pedir as enzimas, né, que têm um potencial, os nutrientes que têm um potencial antioxidante, como no caso do selênio, a gente poderia avaliar essa atividade das selenoenzimas, porque elas têm uma potencialidade antioxidante importante que a gente precisa. Se a pessoa tem deficiência, ela não vai ter essa barreira antioxidante. O zinco é a mesma coisa. Então, a gente pode avaliar de acordo com cada caso. Mas aí
são questões que a gente vai ter que definir junto com o paciente, né? Junto com cada um. Teria que É. definir. Tem outra pergunta aqui. Para a programação metabólica, quais os exames genéticos seriam pedidos? Então, dentro da programação, a gente também, mais uma vez, vai ter que avaliar a cada situação. Então, essa história da programação, ela veio a partir do momento que se identificou lá na Segunda Guerra Mundial que mulheres que passaram pela guerra e que tinham uma privação nutricional muito grande, elas tiveram filhos com um baixo status nutricional, né, baixo peso. E aí, depois de um tempo, acompanhando essas crianças, esses maiores, né, adultos já, eles viram que esses indivíduos desenvolveram síndrome metabólica. E aí veio essa história. O ambiente de privação foi um problema. Então, no caso da programação, o que a gente pode avaliar geneticamente seria, a gente não precisaria nem especificamente do exame genético. A gente pode acompanhar, o ideal é acompanhar essa mulher, acompanhar essa gestação, acompanhar esse pós-parto. Então, prever uma gestação segura com acompanhamento pré-natal, médico, nutricional. A gente pensar no pós-natal, essa criança ser amamentada, porque se ela não for amamentada, isso é um mecanismo de modulação também, genética, até para alergia, para doenças crônicas. Isso modula ciclos orexigênicos e anorexigênicos, a falta da amamentação. Então, a gente vai depender da fase, vai depender de qual o efeito, o que eu estou pensando ali para aquela fase. Mas, especificamente, um teste para esse momento, para esse foco, a gente não teria. A gente teria uma avaliação assim, mais seriada dessas etapas para ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode moldar de ambiente. A ideia é moldar o ambiente, para a gente não ter essa expressão gênica, para a gente não ter essa alteração gênica. E que forma, dependendo da situação. Uma outra coisa que me ocorre também, se a gente está estudando essa interação entre nutrientes, biologia molecular e genética, qual seria o papel dessas indústrias alimentícias? Eles teriam assim um papel muito importante, né, em desenvolver nutrientes que tivessem princípios bioativos, que pudessem promover uma melhor saúde, né? Você pode comentar isso? Eu acho que a indústria, na verdade, ela vem tentando caminhar para esse lado, né? Então, a gente já tem alguns nutrientes, dentro da indústria farmacêutica, por exemplo, a gente já tem algumas vertentes de alguns tipos de nutrientes que ele já vem moldado para algumas situações. Então, mais uma vez, a história do ácido fólico. A gente tem as duas opções, a gente tem o metilfolato hoje também, que pode ser usado para gestante. Então, é uma resolutividade que a gente tem. Mas dentro da indústria de alimento, é claro que assim, é todo tempo a gente tentar pensar em medidas que possam frear o uso de substâncias que são tão lesivas, deletérias para o nosso DNA. Então, esses conservantes, os piores corantes que a gente pode ter, que muitas vezes são os mais baratos e que a indústria acaba lançando mão. A gordura, então a gente está na era da óleo de palma. O óleo de palma ele é altamente neuroinflamatório. Então, tem vários estudos com ratos, estudos até com humanos, mas principalmente com rato, já falando dessa ideia de que esse tipo de gordura, precocemente, isso na gestação e na lactação, já pode gerar defeitos cognitivos. A replicação nervosa não acontece, das células nervosas que acontecem intensamente na criança, não aconteceria. E aí a gente vai pensar no Alzheimer, lá no final da vida. A gente está pensando no Parkinson, a gente está pensando em doenças de demência, doenças neurodegenerativas. Então, isso a indústria poderia ajudar. Por exemplo, tentando minimizar o uso de alguns componentes da alimentação que viessem de encontro a esse tipo de ocorrência. Eu acho que existe um caminho, né? A ciência está aí. A ciência está aí para comprovar, trazer esses achados para a gente ficar batendo de frente aí com os órgãos maiores, né, com as indústrias, para a gente poder melhorar a alimentação da população. Mas precocemente, aleitamento materno, uma boa alimentação para a mulher, para a criança. E ao longo da vida a gente carregar essa mesma história, né? Essa mesma ideia de uma boa alimentação. É muito interessante isso, né? Porque realmente já tem o conhecimento científico e está na hora de
Tem essa, Aplicar. aliança, né? Porque não é só Isso, questão, é uma questão de saúde para todas as próximas sim, gerações, né? sim. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, não, né? Mas assim, a gente já tem algum tempinho. Uhum, Eu reparei que temos princípios, né, da nutrigenômica. Temos 5 princípios básicos. uhum, Esses princípios todos falam praticamente a mesma coisa, né? uhum, As ações são sempre para procurar dos nutrientes uma melhor saúde, uma melhor prevenção, ou uhum, tentar minimizar a evolução de doenças, doenças crônicas. uhum. E aí Sim. eu acho que tem um estudo também muito importante com as gorduras, né? Todos os tipos de Uhum, gorduras, gordura trans, os tipos de lipídios. Você quer uhum. comentar um pouquinho sobre isso? Então, a gente, como eu estava falando, né? A gente hoje, eu estava dando aula ontem sobre fórmulas, formulações infantis e falando um pouco desse início da vida, né? Falei, já tinha falado de amamentação, então fazendo contraponto. E aí eu estava comentando sobre isso com os alunos, né? Que a gente hoje tem, tá, a gordura vegetal ela é importante, seria melhor, né, do que a gordura animal em termos. A gente tem transgenia hoje também, né? Os transgênicos, a gente não sabe o real efeito, assim, até mesmo molecular dessa transgenia, dessas gorduras que vêm de alimentos modificados. Então, hoje, quando a gente fala do orgânico, a gente fala do pequeno agricultor, daquele alimento pequenininho, é falar de saúde, né? A gente pegar aquele que foi menos modificado. E aí ele tem ali uma matriz alimentar tão rica e que é dele que a gente tem que extrair o que é melhor. Então, esse incentivo a uma alimentação mais natural, a gente vai ter que retornar ao tempo lá dos avós, né? Eu sou de interior também, e assim, daquela rocinha, daquela plantaçãozinha de casa, onde a gente pudesse pegar o melhor nutriente. E aí também falando dessas gorduras, né, as melhores gorduras, a melhor carne que a gente pudesse ter acesso, para a gente poder ter menos aditivos ali dentro, menos conservantes e também componentes dentro daquele animal que possam exacerbar ali uma resposta ruim naquele indivíduo. E com relação especificamente às gorduras, é claro, pensar hoje nessa boa relação entre 3 e 6, ômega 3 e ômega 6, e que a gente não tem, a gente tem uma costa maravilhosa, a gente tem uma possibilidade de comer tanto peixe, e a gente acaba muitas vezes, pela prática, pelo dia a dia, não tendo esse acesso. Mas se não tem, a gente pensar em suplementação, que pode ser, e é claro, em cada caso, avaliar a necessidade, porque a gente vê os benefícios da suplementação, a gente vê o benefício de um bom consumo, se por acaso não for no suplemento, um bom consumo da gordura, né, do ômega 3, nesse período precocezinho de vida que a gente está falando de programação metabólica, a gente pensar que o DHA ele tem papel assim fundamental no neurodesenvolvimento da criança. Então, que a gente preveja o consumo pela mulher na gestação, pela mulher na lactação e por essa criança ao longo da vida, porque isso vai proteger ela de doenças crônicas, de doenças neurodegenerativas lá no futuro. E de doenças crônicas também. No caso, a gente já falou aqui de obesidade, a gente já falou de câncer. Então, que a gente pudesse minimizar, melhorar a alimentação, pensando na comida de verdade, que a gente tem um guia super premiado, maravilhoso, um guia alimentar, que prevê isso, a volta às origens, né? Comida boa, comida de verdade, todo mundo à mesa, todo mundo compartilhando desse momento do comer, sempre que possível, e pensando que, claro, se não for possível, a gente tem que lançar a mão da indústria para adquirir aquilo que está faltando, suplementar, avaliar. Então, o nutricionista ele tem esse papel de alquimia, assim, super importante, né? Que ele É, consegue fazer essa avaliação assim bem criteriosa do que precisa, mas acho que eu podia falar com relação a isso, acho que era isso. é. Não sei se. Realmente, eu acho que a partir dessa descoberta do genoma, vai haver um desenvolvimento muito grande da ciência da nutrição, né? Não só da nutrição, mas da Uhum, medicina também, né? Eu uhum, acredito que o conhecimento dessas interações dos nutrientes com a genética possa realmente produzir muitos frutos
de frear determinadas doenças, diminuir a evolução de outras, ou até prevenir muitas doenças mesmo, né? Mas vai ter que ter realmente um grande investimento da indústria, é, até mesmo da educação, né? Modificação Sim, dos hábitos alimentares, e também prever que as nutricionistas agora não vão poder mais fazer aquela nutrição tradicional de apenas calcular calorias, os macronutrientes, os micronutrientes, mas vão ter que se aprofundar na biologia molecular e na nutrigenômica e na nutrigenética, né? Para que se alcance é, realmente um resultado mais efetivo do que a gente quer com nutrição, né? Eu queria terminar citando, acho que você vai gostar, citando Hipócrates. Porque desde aquela época, Hipócrates já falava que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio o seu alimento. Que a alimentação seja seu único remédio. Ou seja, a gente está realmente voltando a essas velhas axiomas lá de Hipócrates, né? O nosso sim, alimento poder ser o nosso remédio, né? Que a gente que melhorar a nossa nutrição, a gente pode realmente evitar lá a exacerbação de muitos genes que provocam doenças. uhum, A gente já tem a possibilidade de mapeamento genético. Eu acho que vai ser desenvolvido aí um sistema legal de sigilo, porque isso vai gerar muitas polêmicas, né? Eu realmente tenho uhum, um exemplo de um amigo que a família da mulher dele teve todos tiveram câncer, ele perdeu uma filha também com câncer, e ele fez o mapeamento dele e do filho. E quando chegou o uhum, envelope do genoma do filho, o garoto não quis saber, não quis abrir o envelope e devolveu ao pai, porque conviver com uma possibilidade que essa você possa um dia possibilidade. ter câncer gera muitos problemas, né? Muitos problemas Uhum, emocionais e até sociais. Então, acho que é, é um campo enorme, eu acho. Você, uhum, a sua explanação foi muito esclarecedora. A gente tem que aprofundar os estudos nisso. Acho que é um campo sim, sim. enorme. Agradeço muito a sua oportunidade que você nos deu aí de ouvir o seu conhecimento. Você está realmente bastante aprofundado nesse assunto. E eu quero convidar todo mundo que nos assistiu hoje para a próxima live da semana que vem. A gente vai continuar com essas lives de nutrição. O tema seguinte será nutrição e imunidade nos pacientes institucionalizados, as Ah, ILPIs, né? legal. Que é também uma coisa também que precisa ser muito Sim, esclarecida, porque nós sabemos que a desnutrição é um fator muito importante nessas instituições. Eu agradeço a sim. todos aí a, a audiência, agradeço a você, Natália, sucesso na sua Ah, tese de doutorado aí, e obrigada, quem sabe obrigada. mais uma vez você estará conosco aqui para falar só sobre vitamina D, tá bom? É, pode ser. A gente pode aí fazer um bate-papo aí com a Andréia também sobre alergia. Depois a gente pode pensar em alguma outra coisa. Mas aí Perfeito. agradecer, só para aproveitar também a oportunidade, agradecer a todo mundo, agradecer ao GAM pelo convite. Assim, fiquei muito feliz mesmo, muito honrada em poder estar aqui e assim trazer um pouco do que eu acredito, né, que é nutrição de verdade, é ciência e sempre com bastante embasamento científico e assim poder trocar aqui uma ideia com o senhor foi ótimo, foi muito Tá bom. ótimo. Obrigada aí a todo Obrigado mundo também que também. participou. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente.